Olá, você está ouvindo o Pudim, o podcast unificado de diálogos multidisciplinares da Alta FPR, para falar da temática de história e cinema e, sobretudo, da utilização dos filmes nas aulas de história. O nosso convidado desse episódio é o professor Bruno José Yashinishi. Ele é graduado em História pela Universidade Estadual do Norte do Paraná, em Filosofia pelo Estúdio Teológico Clarentiano, Sociologia pela Universidade Paulista e mestre em História pela Universidade Estadual de Ponta Grossa. Muito obrigada por ter aceito para participar desse episódio. É com você, professor. Olá, tudo bem? Saudação a todos os ouvintes do podcast unificado de diálogos multidisciplinares. Eu sou Bruno José Yashinishi, mestre em História pela Universidade Estadual de Ponta Grossa, no Paraná, a UEPG, e nesse episódio do podcast estarei aqui falando um pouco, apontando algumas considerações teóricas e metodológicas a respeito da relação entre o cinema e o ensino de história. Esse tema foi apresentado durante o evento Diálogo sobre História, promovido pela Universidade Federal do Paraná, e eu tenho a alegria de ter sido convidado para esse episódio do podcast para apresentar esse trabalho, que inclusive está disponível no e-book do Diálogo sobre História, volume 3, lançado nesse ano de 2022. Quero agradecer desde já o convite e parabenizar também pelo podcast. Espero contribuir um pouco aí com a questão da relação entre cinema e ensino de história. Então, nesse episódio, nessa minha fala, eu quero suscitar aí algumas considerações a respeito do uso de filmes como recursos didáticos. Então, vou apresentar primeiramente um breve resumo dessa minha fala e depois discorrer sobre alguns tópicos relevantes dentro dessa abordagem. Bom, a relação entre história e cinema cada vez mais vem ganhando aí notoriedade, tanto por parte de historiadores quanto por teóricos e profissionais do próprio cinema. Entre as diversas aproximações, entre cruzamentos entre essas duas áreas, a história e o cinema, destaca-se aí a possibilidade do uso de filmes como recursos didáticos em aulas de história. Isso acaba aí fomentando a consciência histórica dos estudantes e torna o processo de ensino-aprendizagem mais dinâmico, efetivo e prazeroso. Então, dessa forma, o objetivo desse episódio, dessa minha fala, é justamente corroborar aí com a prática docente, com a relação entre cinema e história, bem como pensar os filmes, além de mero entretenimento, mas como ferramentas capazes de despertar a aprendizagem e a consciência histórica. Então, no primeiro momento, é importante a gente refletir a respeito da possibilidade da diversificação das fontes históricas, oriunda aí principalmente a partir das discussões e apontamentos da Escola dos Análises, de 1929. A Escola dos Análises ela rompe com as limitações da historiografia tradicional, promove uma diversificação de fontes possíveis de serem trabalhadas pelos historiadores. José Carlos Reis, historiador, vai dizer no seu livro Escola dos Análises que os análises foram engenhosos para inventar, reinventar ou reciclar fontes históricas. Então, o campo da história tornou-se muito mais abrangente, Foram aí adotadas novas abordagens, novos métodos de pesquisa e novos objetos foram incorporados no ofício do historiador, indo além dos documentos oficiais, como era comum na historiografia positivista e tradicional. Então, a abordagem historiográfica diversificou a possibilidade do uso de fontes, de métodos e de documentos. Entre essas fontes, encontra-se o cinema,
as produções cinematográficas, os filmes, sejam eles os filmes de ficção, sejam eles os filmes históricos, sejam eles os filmes do tipo documentários, os curta-metragens, enfim, a produção cinematográfica como um todo irmanou-se nas pesquisas históricas e, mais recentemente, foi incorporada como uma ferramenta didática para o ensino de história, né? Então, é importante que a gente entenda, no primeiro momento, que o encontro do cinema com a história se deu primeiramente partindo do próprio cinema, profissionais do próprio cinema. Então, começou aí, né, essa arte revolucionária do final do século XIX, do século XX, né? Desde que os irmãos Lumière, na França, apresentaram pela primeira vez o cinematógrafo, né, o seu invento em 1895, num período que os historiadores do cinema vão chamar de primeiro cinema, os primeiros filmes, que eram evidentemente curta-metragens, tratavam do cotidiano, de situações corriqueiras, de pessoas em seus ofícios, trabalhadores saindo das fábricas, a questão das ferrovias, enfim, coisas tiradas do cotidiano. Então, o cinema percebeu, num primeiro momento, a importância do registro dos acontecimentos, ou seja, da história, antes mesmo da própria história. E aí, alguns cineastas e profissionais do cinema foram quem primeiro esboçaram essa aproximação com a história e reconheceram a possibilidade que os filmes poderiam ser considerados aí como documentos históricos. Agora, a percepção de que a história poderia adotar o cinema, ou seja, o reverso do que aconteceu inicialmente, que os cineastas aproximaram-se da história, a aproximação da história com o cinema é creditada aí ao historiador francês Marc Ferraud, né, a partir da década de 1970, final da década de 60, em 1970, que se originou essa tendência historiográfica que propôs a adoção de filmes como documentos históricos. Então, o francês Marc Ferraud, ele foi o pioneiro a incorporar o cinema como um novo objeto dentro daquilo que foi chamado dos domínios, né, da nova história. O livro famoso, célebre, Cinema e História, foi publicado originalmente em 1977. E nessa obra, o Marc Ferraud já apontava aí a multiplicidade das possíveis interferências entre a história e o cinema, assim como defende que o filme pode ser tomado como um documento histórico. O Marc Ferraud, ele contribui de uma forma muito significativa, ele dá o pontapé inicial, principalmente nesse livro, nos artigos reunidos nesse livro, que é o Cinema e História. O Ferraud constata o seguinte, que os historiadores eles sempre selecionaram fontes conforme a realidade de sua época, né? Então, o filme, a produção cinematográfica pode ser tomada como uma fonte histórica do século XX. E aí, a partir das contribuições de Marc Ferraud, evidentemente que outros autores também vão se debruçar sobre as múltiplas possibilidades da relação entre o cinema e a história. Como, por exemplo, aí outro francês, que foi o Pierre Sorlin. Assim como Marc Ferraud, o Pierre Sorlin, a imagem fílmica, ela não deve ser pensada como uma reprodutora fiel da realidade. Ela possui aí que o Ferraud também chamava de lapsus, né, que acaba ultrapassando as evidências. Então, o Pierre Sorlin, ele apresenta-se como um autor fundamental também na leitura das imagens em movimento, das imagens cinematográficas, como possíveis documentos históricos, né? Um pouco mais recente, que é um historiador canadense, auto-intitulado, um historiador pós-moderno, é um autor chamado Robert Rosenstone, também muito conhecido nessa relação cinema e história, que escreve um livro chamado A História nos Filmes, os Filmes na História. O Robert Rosenstone, ele publica essa obra pela primeira vez em 2006,
abordando aí a visão cinematográfica da história, bem como apresenta as dificuldades e possibilidades, né, que os historiadores enfrentam ao lidar com o cinema, né? É interessante que o Rosenstock vai dizer o seguinte, que existem vários discursos sobre o passado, e esses discursos sobre o passado são capazes de promover o conhecimento histórico, indo além da historiografia tradicional, das fontes escritas, né? Então, o Rosenstock vai dizer que os filmes são exemplos disso, pois o cinema oferece a possibilidade de reflexão histórica comparável à historiografia. Isso segundo a visão do Rosenstock. E ele vai apontar que o cineasta ele pode ser, inclusive, considerado como um historiador, pois os filmes eles podem ser tratados como formas alternativas de se articular o passado, ainda que não possuam aquela fidedignidade buscada pela historiografia. Bom, esses três autores, o Marc Ferrot, Pierre Sorlin, Robert Rosenstock, são alguns dos principais expoentes do início das origens, né, dessa relação entre história e cinema, que se torna muito mais ampla, muito mais diversificada, e apontada aí, as possibilidades, né, da relação entre cinema e história são apontadas em um artigo muito importante do historiador brasileiro chamado José de Assunção Barros, né, que vai dizer o seguinte, que existem pelo menos 6 possibilidades na relação entre cinema e história. Ou seja, o filme ele pode ser tomado como fonte histórica, né, em primeiro lugar. Em segundo lugar, o filme ele pode ser tratado, observado, analisado, inclusive, como uma representação da história. Em terceiro lugar, o filme é um agente histórico. Em quarto lugar, o filme ele é uma tecnologia de apoio para a pesquisa histórica, inclusive. Em quinto lugar, o filme ele é entendido como uma linguagem e modo de imaginação possível de ser aplicável à história. E, né, em sexto lugar, por fim, o filme pode ser aí utilizado como um instrumento para o ensino da história. Ou seja, essa utilização de filmes como recursos didáticos nas aulas de história configura-se enquanto uma prática pedagógica atual que amplia as possibilidades de trabalho com diferentes fontes no processo de ensino-aprendizagem. Essa diversificação, né, das fontes, a utilização das TICs, ou seja, das tecnologias de informação e comunicação, elas são inclusive apontadas, né, pela autora Selva Guimarães Fonseca, que ela vai dizer o seguinte, né, as metodologias de ensino na atualidade exigem permanente atualização, constante investigação e contínua incorporação de diferentes fontes em sala de aula. O professor não é mais aquele que apresenta um monólogo para os alunos ordeiros e passivos, que por sua vez decoram o conteúdo. O professor tem o privilégio de mediar as relações entre os sujeitos, o mundo e suas representações. E o conhecimento, pois as diversas linguagens expressam relações sociais, relações de trabalho e poder, identidades sociais, culturais, étnicas, religiosas, universos mentais constitutivos de nossa realidade socio-histórica. Então, essa fala, esse trecho da Selva Fonseca, aponta aí a possibilidade, inclusive alternativa, do uso das novas tecnologias, e entre elas o cinema, no processo de ensino-aprendizagem, ampliando as possibilidades, né, do professor diversificar aí as suas fontes e os seus métodos em sala de aula. E o que nos interessa é entender justamente o uso do cinema enquanto recurso didático nas aulas de história. Em primeiro lugar, a primeira observação é que o uso da linguagem cinematográfica ele pode aí servir como um instrumento auxiliar no aprendizado em história. E apresenta-se como uma possibilidade de fomentar nos estudantes o interesse diferenciado, bem como de produzir maior sentido, identificação e até mesmo o desenvolvimento da consciência histórica. E aqui, para falar de consciência histórica, recorrer ao teórico
John Heisen, que ele vai, né, apontar na questão da consciência histórica que ela é a faculdade humana de interpretar a experiência da mudança temporal, né, o que permite ao ser humano orientar o seu próprio viver e suas práticas no tempo. Então, o desenvolvimento dessa consciência histórica nos estudantes é essencial, pois só assim a história passa a ser aprendida de forma mais efetiva. E aí, como apontam lá os autores Jaime e Carla Pinsky, História em Sala de Aula, né, que o ensino de história acaba se tornando mais prazeroso e consequente na vida dos estudantes. O verdadeiro potencial transformador da história para o Jaime Pinsky e a Carla Pinsky é justamente a oportunidade que ela oferece de praticar a inclusão histórica. Então, é muito importante a gente perceber, em segundo lugar, que ao utilizar um filme como fonte e recurso didático da história, é possível repensar a própria historicidade através do cinema. Porque, além da possibilidade de análise de diferentes formas narrativas, também podem ser contempladas as relações entre a realidade, representação, bem como da ficção e temporalidades na história. Claro que, em terceiro lugar, uma coisa que deve ser ressaltada de maneira fundamental é o seguinte, que deve-se levar em consideração que utilizar um filme em aulas de história, ele consiste em uma prática interdisciplinar, ou seja, que envolve também a necessidade de empregar metodologias de ensino adequadas e responsáveis. Então, cabe ao professor escolher, selecionar da melhor forma possível o material que usará em suas aulas. O seu objetivo deve ser bem claro na sua proposta de ensino, ser um facilitador do processo ensino-aprendizagem. Utilizar um filme numa aula de história, ele deve ser uma prática efetiva, profunda, metodologicamente adequada, porque ele não é apenas uma ilustração do conteúdo, ele não é uma representação de um contexto histórico, ele não é apenas um entretenimento ou então uma substituição do conteúdo historiográfico. Nada disso. Os filmes, eles devem dialogar com o trabalho dos historiadores, não substituí-los, não descartá-los. O filme não é uma ilustração da história. O filme é uma fonte histórica que permite aos historiadores, aos pesquisadores, aos professores e aos estudantes de história conceberem e desenvolverem, né, fomentarem a consciência histórica a partir da análise das imagens em movimento, não somente o que elas dizem, o que as imagens mostram, mas de que forma mostram. As técnicas, as tecnologias empregadas na confecção de um filme também são parte do objeto de pesquisa do historiador e dizem tanto sobre a história quanto o próprio enredo, quanto a própria trama, seja o filme um filme histórico, ou seja um filme baseado em fatos ou personagens históricos, ou uma ficção, ou um filme, um drama contemporâneo, um documentário, como já foi dito no começo desse podcast. Agora, outra questão relevante no tratamento do filme enquanto recurso didático é que o professor então esteja atento às propriedades particulares do próprio cinema, pois o cinema, né, se tratando como uma expressão da indústria cultural, carrega em si a influência dos valores da época em que são realizados, bem como questões ideológicas, políticas, econômicas e sociais. O professor Renato Mosselin vai dizer o seguinte, né, abre aspas, é preciso ter em mente que os filmes históricos ou documentários tentam recriar e reconstruir cenários históricos nos quais as intenções e, sobretudo, a ideologia, explícita ou dissimulada, tanto dos diretores, produtores, pesquisadores e cenógrafos, quanto dos atores, devem ser avaliados. É preciso, portanto, conhecer a sociedade que produz o filme para torná-lo operacional, eficaz para a sociedade que o recepciona. Fecha aspas. Então, esse trecho do professor Renato Mosselin vai aí chamar a atenção que os professores devem utilizar, né, o filme e não ter medo, receio de estar cometendo um erro metodológico, pedagógico, um anacronismo. Muito pelo contrário, porque é possível explorar as dimensões metodológicas
da fonte cinematográfica para o processo de ensino e aprendizagem em história. Aí podemos pensar como utilizar, quais filmes eu utilizo, de que forma eu utilizo, como eu vou avaliar os meus estudantes, relacionando o conteúdo com o filme. É possível passar o filme inteiro na sala de aula, só um trecho do filme, mais de um filme só, enfim. São questões que fazem parte do dia a dia do professor, são dúvidas pertinentes à prática pedagógica no ensino de história. Então, podemos constatar que é preciso que o uso desses recursos didáticos, como cinemas, filmes ou programas de TV, fotografias, por exemplo, o professor deve estar aberto para se munir de um conhecimento básico adequado para os seus usos. É isso que estamos reiteradamente falando aqui. E que desenvolva aí certas habilidades. Então, essas habilidades que precisam ser desenvolvidas pelo professor para uma prática efetiva e para o uso efetivo do cinema, né, enquanto recurso das aulas de história, passa por 7 passos, né? Primeiro é selecionar o filme. Então, escolher, dentre várias possibilidades, um filme que aborde direta ou indiretamente o conteúdo estudado nas salas de aula. Esse filme, como já falado aqui, ele pode ser fundamentado em fatos históricos reais ou uma mera ficção contendo elementos históricos que fazem alusão ao período histórico estudado. Então, essa primeira etapa, que é a seleção, é de fundamental importância para o plano de aula do professor que opta por usar o recurso cinematográfico. Então é preciso assistir ao filme mais de uma vez, ter atenção para a questão da indicação etária, né, se ele é cabível para aquela turma, conteúdo histórico, a forma como ele aborda, o tema que ele aborda. Então, conhecer o filme antes de tudo, né, nesse processo da seleção. Após a escolha do filme, após a seleção, a segunda etapa consiste em analisar. Isso é, assistir, pesquisar, fazer apontamentos, pesquisar sobre o filme, a ficha técnica, o roteiro, a produção, o diretor, os atores, o elenco, o enredo do filme, aquilo que é visível na tela e aquilo que está aí na opacidade, né, aquilo que faz parte da narrativa, da linguagem cinematográfica. Então, fazer apontamentos, né, coletar o maior número de informações sobre o filme, contemplando aí as características intrínsecas, aquilo que faz parte do enredo do filme, e as extrínsecas, ou seja, a direção, roteiro, produtora, o elenco, a música empregada no filme, etc. Portanto, nessa segunda etapa, que é a etapa da análise, é importante que o professor elabore uma breve ficha técnica, onde estão presentes aí informações fundamentais sobre o filme. Então, essa ficha técnica não precisa ser algo extremamente técnico, da linguagem cinematográfica, não. É uma ficha simples, onde o professor possa perceber o fundamental do filme, né? Por exemplo, no artigo que foi publicado, né, no e-book do Diálogo sobre História, que eu mencionei no início, eu elaborei aí uma ficha técnica, por exemplo, do filme Olga. O filme Olga é um filme brasileiro, então eu coloquei lá nessa ficha técnica o nome do filme, né, Olga, o diretor, que é o Jaime Monjardim, o roteiro, escrito pela Rita Bizar, a produção, ou seja, um filme brasileiro, produção Brasil, o ano, o filme é de 2004, e um pouquinho da época e local retratados. Então, o Olga, né, é um filme que se passa na década de 30, no Brasil e na Alemanha e na União Soviética, né, principalmente durante o período da Segunda Guerra Mundial, né, tratando-se inclusive do episódio do Holocausto, enfim, da perseguição aos judeus. Então, é com essa análise do filme que o professor passa para a terceira etapa, que é a adequação. Então, primeira etapa, seleção, a segunda, análise, a terceira, adequação. O que significa isso? Significa que o professor vai fazer essa adequação, vai relacionar o conteúdo do filme com o conteúdo das aulas de história. Por exemplo, se o professor trabalhar o tema Egito Antigo com séries do ensino fundamental, 6º, 7º ano, por exemplo, né? Também no ensino médio, não tem por que não. Se ele vai trabalhar Egito Antigo,
ele pode fazer uso de filmes como O Príncipe do Egito, de 1998, que é uma animação da DreamWorks, que retrata aí o êxodo na história lá de Moisés, da libertação do povo hebreu da escravidão do Egito. E ali, nessa animação, tem muitos elementos que podem ser esmiuçados e relacionados com o conteúdo, com relação ao poder, com relação à teocracia, né, a ideia das religiões politeístas do Egito Antigo, a escravidão, né, o modo de produção asiático e tantas outras questões que possam ser abordadas utilizando essa animação. Então, selecionei, analisei e fiz a adequação do filme com o conteúdo a ser estudado. Isso no ensino fundamental e médio, na educação básica. Se tratando do uso de filmes no ensino superior, que também é uma possibilidade, quando falamos aqui o uso de filmes em aulas de história, pode ser tanto na educação infantil, na educação básica, na educação fundamental e médio, quanto no ensino superior, né? O ensino superior, aí, tendo em vista maior liberdade quanto à faixa etária, a classificação etária do filme, por exemplo, né? Se o professor está trabalhando com o contexto da Guerra Fria, a Guerra do Vietnã, filmes aí clássicos como O Apocalipse Now, né, de 1979, do Francis Ford Coppola, ou O Nascido para Matar, né, de 1987, do Stanley Kubrick, trechos desses filmes também podem ser selecionados, exibidos, comentados, discutidos, né, para abordar esse conteúdo de maneira mais eficaz. Aí, depois desse processo da adequação, a quarta etapa é recortar, ou seja, selecionar cenas específicas dos filmes, antes de exibi-las aos estudantes. Essa etapa do recorte, ele é muito importante, por quê? Pois o sucesso do propósito do professor dependerá em grande parte dos conteúdos das cenas que ele vai exibir aos alunos, né? Por quê? Porque na maioria das vezes não é possível exibir um filme inteiro na aula de história, tendo em vista a duração da aula, né? Uma hora aula, talvez de 50 minutos, talvez de 45 minutos, um pouco mais, um pouco menos, talvez 2 aulas seguidas, mas mesmo assim há uma dificuldade do professor exibir o filme todo para os estudantes. Então, é preciso fazer o recorte. Esse recorte funciona como uma espécie de desmontagem do filme. Então eu vou trabalhar essa aula sobre esse tema histórico, utilizando esta cena de 2, 3, 4 minutos, num tempo que seja cabível. Isso vai do bom senso do professor também, que faça aí uma relação importante, uma relação significativa, objetiva, né, a palavra objetiva, ao conteúdo estudado. Essa desmontagem do filme, como sugere aí o Carlos Alberto Vasentini, abre aspas, trata-se de subdividir o filme em vários blocos, em pequenas cenas, atendendo a interesses do conteúdo. É difícil sua efetivação em sala de aula, dado o tempo exigido, mas por ela o professor amplia tanto seu domínio sobre o filme, quanto define melhor uma bibliografia de leitura prévia para o trabalho com o filme. Então o professor, fazendo esse recorte, utilizando uma cena ou mais de uma cena, ele vai ter aí já uma preparação anterior, né? Vai estar previamente preparado de maneira a ilustrar, a demonstrar, né, o conteúdo a ser trabalhado e a relação que ele vai ter com a cena exibida em sala de aula. Então, essas etapas da aula, né, colocadas até agora, podem ser consideradas aí como pré-sala de aula, né? Ou seja, são etapas do plano de ensino que devem ser realizadas pelo professor antes mesmo da sua aula com os estudantes lá na escola. Depois que ele passa por essas etapas, aí é o momento da aula, né? Ou seja, onde o professor vai exibir a cena do filme selecionado, analisado, recortado, relacionado com o conteúdo. Então é evidentemente que nessa etapa de exibição o professor deve ir previamente equipar a sala, né, com os recursos multimídia. Então ele vai providenciar a TV, o datashow, né, DVD, o pendrive, o som, o computador, etc. Ele vai, né, não vai deixar isso para a hora da aula. Os alunos já vão entrar na sala de aula
e está tudo preparado ali para ser exibido as cenas do filme, até por conta do tempo, né? E para mostrar aí uma preparação, né? Um melhor cuidado, um zelo do professor com a sua aula. Estando tudo pronto para a exibição, o professor pode iniciar a aula introduzindo ou retomando os conteúdos trabalhados na disciplina e em seguida exibe as cenas do filme para os seus alunos. Nessa etapa é muito importante que o professor conheça aí a cultura fílmica dos alunos. Portanto, ele deve perguntar que tipo de filme os alunos assistem, quais suas preferências de gêneros, que tipos de filme eles gostam, quais os filmes favoritos, entre outras questões. Por quê? Como vai apontar a Circe Bittencourt, né, ela tem um trecho muito interessante com relação a essa preparação dos alunos para assistirem às cenas ou ao filme exibido pelo professor. Antes da exibição, a Circe Bittencourt diz o seguinte, né, abre aspas, preciso preparar os alunos para a leitura crítica dos filmes, começando por uma reflexão sobre os próprios a que eles assistem. Como escolher um filme para assistir ou quais os atraem? Preferem filmes que atinjam os sentidos e as emoções, para que não seja preciso nenhum trabalho intelectual? O que valorizam no filme? Interpretação dos atores ou o conteúdo? Esse conhecimento inicial é importante para se introduzirem perguntas que levem os alunos a duvidar daquilo a que efetivamente estão assistindo e refletir como captam as informações das imagens cinematográficas. Fecha aspas. Essa etapa é muito importante já em sala de aula, né? Então o professor aí faz esse feedback com os estudantes, exibe o filme, a cena do filme selecionada para os alunos. Após a exibição, isso em sala de aula, né? Após a exibição do filme, aí vem a discussão. O professor ele deve aí promover e motivar conversas sobre o que foi assistido, sempre tendo em vista, né, nunca perdendo de vista a relação das imagens assistidas com o conteúdo estudado. Então, nessa etapa, é muito importante que não haja aquele monólogo, é muito importante que o professor ouça dos alunos quais foram suas experiências enquanto espectadores, e aí apontar encontros e desencontros entre o vídeo e a história. Esses encontros e desencontros, comentar sobre as atuações, os figurinos, as ambientações dos cenários, né, e outras particularidades do próprio filme. Nessa etapa, que segue a exibição, que é a discussão, é importante que o professor elabore um roteiro de observação, justamente para que seja estimulada a discussão sobre o filme. Esse roteiro não tem um modelo fixo, pré-estabelecido, mas é importante que esse roteiro de observação de filmes contemple alguns aspectos, alguns pontos. Né? Ele não é pré-determinado, o professor que vai elaborar esse roteiro, mas é importante que ele não perca alguns pontos fundamentais, centrais, como por exemplo, a questão da identificação do filme, em primeiro lugar, o nome do filme, o autor, o período em que foi produzido e o gênero. Né? São questões bastante técnicas e próprias do filme. O segundo ponto, que merece destaque nesse roteiro, é a temática básica do filme e outros temas históricos que podem ser observados nesse filme, nessas cenas. De que período ele trata? Ele trata sobre o tempo presente de que ele foi produzido, ele trata sobre o futuro, uma distopia, sei lá, uma ficção, ou um filme histórico que retrata o passado, um personagem histórico, um evento, um período histórico. O terceiro ponto é a especificação do tempo e do espaço em que ocorre a trama. Então, aquilo que eu assisti, aquilo que os meus alunos assistiram, se passou quando, onde, quando e onde. A ideia do tempo e do espaço, nesse terceiro ponto, é muito importante. Um quarto ponto é identificar aí as falas dos personagens principais. O que esses personagens pensam e o que suas falas ou seus comportamentos ou os acontecimentos que foram assistidos traduzem. Então as expressões, os gestos, as falas, as conversas, o diálogo, questões da comunicação do filme, né? O que eles traduzem, o que eles demonstram no sentido de relacionar com o conteúdo histórico. Quinto ponto, quais foram as imagens mais importantes? Da cena selecionada, quais as imagens de maior destaque? Do filme, imagens que emocionaram, que divertiram, que comoveram, que mexeram, que alteraram aí a percepção dos estudantes. Qual a imagem que mais chamou a atenção? Qual a imagem mais importante que se desenrolou ali durante a exibição? O sexto ponto
já foi no terceiro ponto, falamos sobre a especificação do tempo e espaço. No sexto ponto, é interessante apontar o contexto social, cultural, político e econômico da época. Aqui a contextualização do período que foi, entre aspas, representado nas cenas que os alunos assistiram. E o sétimo ponto é a identificação das ideias e valores expostos ou questionados pelo filme. As ideias apresentadas no filme reforçam ou criticam, questionam quais linhas de pensamento há aqui a observação do aspecto ideológico das imagens, né? Qual é a mensagem transposta pelas cenas, lembrando que os filmes são aí a ilusão de movimento, como já diz o Jean-Claude Bernardet, são 24 fotografias por segundo que nos dão a ilusão de movimento. E quais são as ideias expressas e questionadas pelo filme? Depois, o oitavo ponto, são as semelhanças e diferenças do período apresentado na cena, no caso se for um filme histórico, as semelhanças e diferenças do período com a realidade atual. O que tem na época, vestimentas, tipos de fala, cenários, figurinos, enfim, relacionando com o contexto atual. Quais são as mudanças percebidas? Quais são as semelhanças e diferenças, né, percebidas pelos estudantes? E o nono ponto é a problematização, ou seja, críticas e observações sobre a trama do filme. As críticas e observações, elas devem ser levantadas tendo em vista os fatores internos do filme, aquilo que ele diz, a trama, o conteúdo latente da obra, mas também os fatores externos, como a questão da produção, a recepção desse filme, as críticas da academia cinematográfica ou do público, ou seja, problematizar aquilo que é visto na tela, né? Buscar então informações em sites especializados, né, em cinema, artigos científicos que tratam do filme, revistas, livros, né, sites, enfim, outras fontes que possam colaborar com essa análise. Por fim, um décimo ponto desse roteiro de aula é a relação entre o filme e os conteúdos históricos aprendidos. O conteúdo que está na apostila, que está no livro didático, aquele da historiografia utilizada pelo professor, qual é a relação que o filme pode trazer e qual é a relação que pode ser traçada entre o filme e os conteúdos estudados. Isso é um ponto fundamental, talvez o mais importante aqui, claro que deve ser construído passando por esses outros pontos também. Como foi dito, não há um modelo pré-determinado, né, fixo, rígido, de roteiro de observação de filme, mas essas etapas devem ser levadas em consideração. Ao final da aula, depois que o professor explicou o conteúdo, ilustrou a aula com o filme, né, com a cena do filme, discutiu, problematizou, apresentou o conteúdo da obra cinematográfica e do ensino de história, historiográfico, vem aí a etapa da avaliação, né? Então, o professor pode recorrer a várias possibilidades avaliativas, questionários, trabalhos, apresentação de seminários, né, em duplas, em grupos, produções textuais e demais atividades de avaliação. É importante que essas estratégias e procedimentos para avaliar os estudantes, né, consigam perceber de maneira muito singela, de maneira muito precisa, sensível, se o aluno adquiriu conteúdos, né, e construiu aí procedimentos e estratégias relativas ao conhecimento histórico. Então, como foi dito já, dentro de tudo isso que foi discutido, esses pontos que foram levantados, essas possibilidades, essas sugestões teóricas e metodológicas, podemos concluir que o cinema ele vai muito além do mero entretenimento, né, daquele espetáculo audiovisual voltado para as grandes massas, para os espectadores. O cinema ele inclui, ele constitui-se de um complexo ritual envolvendo inúmeros elementos da atividade humana, como diz o Jean-Claude Bernardet. Para concluir então, como foi falado nesse podcast, a utilização do cinema em aulas de história vem se tornando cada vez mais uma das possibilidades mais promissoras no ensino de história. O filme, tomado como recurso didático, permite que o processo de ensino-aprendizagem em história se torne aí mais efetivo, mais consequente, ao passo que mobiliza o desenvolvimento da consciência histórica dos estudantes e maior interação, né, proximidade destes
aos conteúdos estudados em sala de aula. É importante ressaltar mais uma vez que a utilização de um filme em aula de história não deve ser entendida como uma prática que substitui ou apenas ilustra o material didático do conhecimento historiográfico, mas antes o complementa e o enriquece. Esses apontamentos, né, esses apontamentos teóricos e metodológicos vão apontar que essa prática do uso de filmes em aulas de história deve ser entendida como interdisciplinar e que acarreta aí a necessidade de uma fundamentação teórica e procedimentos metodológicos adequados. Bom, tem muito mais coisas que poderiam ser faladas, sugestões de filmes, né, de abordagens, mas por hora, né, essa é a exposição, esse foi o episódio então do podcast, que tem como tema aí o uso de filmes no ensino de história, nas aulas de história. Muito obrigado pela atenção de todos, mais uma vez, eu agradeço pelo convite para esse episódio do podcast, que ele possa aí ser útil, né, para todos os pesquisadores e principalmente para professores e estudantes de história que optem pela utilização da relação do cinema e da história. Meu muito obrigado e até mais. Tchau, tchau. Esse foi um episódio do Pudim, podcast unificado de diálogos multidisciplinares, um projeto de extensão da UTF-PR, editado por Adriane Gonçalves. Músicas utilizadas: The Second Story e Might and Magic, por Alexander Nakarada, disponível em www.serpentsoundsstudio.com. Para saber mais informações sobre o projeto desse podcast, visite o nosso site pudim.cp.utfpr.edu.br. Esse e outros episódios do projeto podem ser encontrados no seu aplicativo de podcast preferido. Até a próxima!